ambulatórios. Esse quarteirão todo aqui praticamente é HC. Isso aqui é o Instituto do Câncer, onde a gente opera as patologias malignas. Aqui é o Instituto do Coração, aqui é o prédio dos ambulatórios. Esse todo aqui, ó, é o Instituto Central. Aqui é o IPQ, onde a gente fazia a maior parte das nossas cirurgias eletivas, era aqui. Aqui para frente tem o Instituto da Criança, mais ou menos por aqui, assim, para frente. Então, tudo isso aqui é o HC, onde eu fiz neurocirurgia, formei agora em março. Então, vocês pediram para eu dar uma aula de tumor do sistema nervoso. Então, é bem amplo, então eu fui um jeito diferente aí que eu gosto de fazer minhas apresentações sobre neurocirurgia. Eu coloquei aqui essas imagens, elas não são aleatórias, elas têm um motivo, a organização também tem um motivo, e aí eu vou precisar da participação de vocês. Tudo isso vai ficar meio embolado no início, mas depois vai começar a fazer sentido porque que eu resolvi fazer desse jeito. Não adianta em uma hora eu querer falar tudo, botar tabelas, botar coisa escrita, com aqueles pontinhos lá, eu não gosto dessas coisas. Eu quero que vocês fiquem estimulados a estudar, não quero passar tantas informações para vocês, mas eu quero mostrar para vocês um jeito de enxergar a neurocirurgia, os tumores do sistema nervoso central e periférico, de um jeito que a gente enxerga. Então, isso não é uma abordagem que vocês vão encontrar com facilidade nos livros e tudo mais. O que está escrito sobre cada tumor, isso aí é de fácil acesso a vocês podem pesquisar, vocês podem ler, isso aí é tranquilo, mas o jeito que eu vou fazer aqui é um negócio diferente. Então, assim, eu não sei se vocês querem fazer neurocirurgia, se vocês estão em dúvida, se vocês só simpatizam com a área, mas eu sou um entusiasta disso aí, eu gosto bastante, eu acho uma especialidade maravilhosa. Então, vamos começar, né? São várias imagens. O que tem de comum aqui, né, em todas elas? Alguém sabe dizer? Pode chutar, fala, e se errou eu vou falar, não, próximo. Fala aí. Uma massa, né, parenquimatosa aí. Ótimo. Há muitas delas. Massa é macarrão, lasanha, é uma piada que a gente faz aqui no HC, a gente chama de lesão expansiva, beleza? Então é uma lesão expansiva, pronto, mandou bem aí, alguém que falou. São lesões expansivas, beleza. Todo tumor, ele tem um efeito expansivo, né? Todo crescimento celular, ele tem um efeito expansivo. Agora, nem toda bolinha é tumor. Vocês estão vendo que as tomografias, ressonâncias, elas têm uma lesão aí, tem uma coisa diferente, e não estão aqui por acaso, não é um mural ilustrativo, a gente vai passar por todas elas. Dá para ver direitinho aí? Tá sim. Então, beleza. Sim. É um slide diferente aí. Isso aqui é o que, gente? Tem massa aqui, tem macarrão, lasanha, tem uma lesão expansiva? Tem, né? Vocês conseguem ver? Isso aqui é uma lesão expansiva? Pode falar, isso aí. Sim. A lesão expansiva é isso aqui. Aí eu já tenho dúvida, mas eu diria que não sei. Tá, isso aqui. Sim. Cadê o mouse? Aqui, ó. Tá perto do ventrículo ali, ó. Na verdade, tá em cima do ventrículo. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui. É lesão expansiva, é isso? Não. Sim, não, beleza. Isso aqui é o quê? É lesão expansiva? Não. Essa aí É o quê, isso aqui? Seio venoso. é o seu venoso. A confluência, eu acho. Não tá na confluência ainda, não. Isso aqui é o seio sagital superior. Isso aqui tá onde? Isso aqui tá onde? Alguém sabe? No lobo frontal. Lobo frontal. O lobo frontal tem dois, né? Qual lado? Direito. Isso aqui tá onde? Também no lobo frontal, aparentemente. Isso aqui já é lobo parietal, porque aqui é um lugar, nesse corte, difícil de você diferenciar se é frontal ou parietal. O que divide o lobo frontal do parietal? Sulco central. Exatamente. O sulco central, ele deve estar por aqui, assim, por aqui, então não dá para dizer ao certo se é frontal ou parietal. Isso aqui? Parietal. Parietal, beleza. Isso aqui é o quê? É uma lesão expansiva. Falaram que não, mas é. Isso aqui tá onde? No corpo caloso? Exatamente. Mas corpo caloso é Brasil. O que é? Qual parte do corpo caloso?
O esplênio. O esplênio, beleza. Isso aqui falaram que é lesão expansiva, que não é, nem lembro mais, mas isso aqui é o plexo-coroide, tá bom? Beleza. Isso aqui é uma lesão expansiva, beleza, já passamos por isso já, mas é tumor? Não dá para saber. Não dá para saber. Eu esqueci de esperar vocês responder. Mas esse caso aqui não dá para saber. Tem vários casos aqui que não dá para saber. Mas, por exemplo, esse caso aqui, e vai valer para toda vez que vocês encontrarem um tumor cerebral, pedir o HIV desses pacientes com tumor que não seja muito característico, é sempre uma... Neurocífilis? Esse aqui é um neurotóxico, esse caso aqui. E essa ressonância, isso aqui é tomorressonância. Já falei que era ressonância, então essa pergunta não vale. É uma ressonância, beleza? E ela está em T1, T2, está em flare. O que é isso aqui? T2? Não. T1. T1. Só T1? Com contraste. Beleza. Qual contraste? Ou deve ser gadolínio? Gadolínio. O contraste da ressonância é o gadolínio. Então, essa aqui é uma ressonância em T1. Por que em T1? O líquor está preto, ó. Líquor preto, água fica preta no T1 e o líquor fica branco no T2. Tá bom. Vamos para o próximo aqui. Então, isso aqui é um neurotóxico. Parece um tumor, uma lesão expansiva, mas não é tumor. Isso aqui é tumor? Bom, gente. Acho que não, parece mais uma hemorragia. Parece uma hemorragia, mas ela tá com uns negocinhos aqui, né? Meio diferente e tal. Tem um negócio saindo aqui. O que é isso aqui? Alguém sabe? Vai demorar 2 horas lá. Alguma artéria, alguma veia? Uma artéria, uma veia, mas a artéria e veia já foi para continente. Artéria cerebral média? Cerebral média. Mas tem que falar outro negócio também. Cerebral médio o quê? Esquerda. E o que mais que tem? Então a lesão expansiva está aqui, né? Isso aqui é o quê? Essa bola? Hemorragia? Não. Hemorragia na tomografia fica que cor? Branco. Então tá preto, não é hemorragia. Isso aqui é o quê? Ventrículo. É o ventrículo. Alguém sabe especificar? O inferior. Não. Próximo. Corno temporal do ventrículo lateral. Corno temporal. Isso aqui está dilatado, né? Isso aqui tem uma hidrocefalia, beleza? Dilatação ventricular é igual a hidrocefalia. Então tem uma lesão expansiva aqui, tem uma relação aqui com... Isso aqui forma o quê, ó? Basilar, cerebral média. Polígono. Forma um polígono de Willis. Isso aqui está relacionado ao polígono, é tumor ou não é? É um tumor nesse caso. Isso aqui é um tumor chamado crâniofaringioma. É um tumor benigno e ele tem calcificações. Onde que esse tumor está? Isso aqui é o quê? Parênquima. Parênquima foi para o continente. Mesencéfalo. Acima do mesencéfalo. Ou hipotálamo, não sei. Não é acima do mesencéfalo. Isso aqui é abaixo do mesencéfalo. Aqui é ponte. Ó, quem tá aqui, ó. Bulbo, ponto. Desculpa. Quem tá aqui, basilar, tá vendo? Basilar, cerebral posterior de cada lado. Isso aqui é a ponte e o negócio tá em frente da ponte. Vamos numa ressonância aqui pra vocês verem, ó. Ponte, isso aqui tem um tumor. Esse aqui, ó, ponte, e aqui começa a ter algum tumor. Tá vendo que a ponte tá aqui, ó? Ó, ponte aqui. Só que esse aqui é um corte sagital. A gente tá vendo aqui que o negócio tá à frente da ponte, né? Então o negócio tá aqui. O problema está aqui. Então, isso aqui fica na cisterna supraquiasmática. É uma cisterna que fica acima da cela. Tá bom? Então, isso aqui é um crâniofaringioma. Ele fica na região celar. Região supracelar, na verdade. Não é supraquiasmática, não. Supracelar. Esse próximo. Então, o crâniofaringioma é um tumor benigno, um exemplo para vocês. Um tumor que fica aqui na região supracelar. E está relacionado, obviamente, tudo que está na região supracelar fica relacionado com as artérias do polígono de Willis. Mas aqui é um tumor, sim. É um crâniofaringioma. Beleza. Próximo. Isso aqui. A lesão expansiva. Sabe onde está? Alguém? Conta até 3. Na parte superior do lobo frontal direito? Não. Tálamo. Não.
Cápsula interna. Coroa radiata. Não. Então quase. Já falaram quase todos os núcleos da base, menos qual que é. Tuputame? Putame, beleza. Putame é isso aqui, ó. Olha aí com calma, vê se vocês conseguem enxergar. Olha o gabarito do outro lado aqui, ó, bonitinho. Tá vendo? Com a quilha. Ó, a cápsula interna é esse negócio preto aqui, ó. Tá vendo? Perna anterior, joelho e perna posterior. Estão vendo? Sim ou não, gente? Sim. Show. Putame aqui, então o putame tá do outro lado. Tem uma lesão no putame aqui. Isso aqui é... Paciente idoso, doutor? Hã? Só por curiosidade. Não, isso aqui é um monte de paciente, não sei a idade de cada um, não. Isso aqui é um cavernoma. Isso aqui não é tumor. Isso aqui é uma malformação vascular, que ela tem esse sinal de pipoca na ressonância. É tipo uma pipoca. Ela fica aqui essa imagem aqui é um flare. Não é T1 nem T2. O líquor fica preto, mas ele tem algumas alterações de substância branca também. Então, ele tem alguns estágios de hemorragia diferentes. E esse halo preto aqui é um halo de hemociderina. Então, fica essa imagem clássica aqui de pipoca do cavernoma. Então, não é tumor. Não é tumor, é tumor, não é tumor. Isso aqui, ó, vocês conseguem entender o que é essa imagem aqui? É uma coluna. Hã? Uma coluna. Não ouvi. Coluna. É uma coluna. Qual corte? Coronal? Coronal. Qual coluna? Lombar. Coluna lombar. Tem um monte de lesão aqui, ó, perto das vértebras. Aqui na região do disco, pouco acima do disco, é a região do forame. Isso aqui são vários neurofibromas, um paciente com neurofibromatose. Isso aqui é um outro tipo de tumor, isso aqui é um tumor do sistema nervoso periférico, é um tumor da bainha do nervo, e esse tumor é um tumor benigno, que fica em volta das bainhas nervosas das raízes. Beleza, então é tumor. Tem um monte de tumor aqui, saindo para os forames, pegando as raízes e tudo mais. Isso aqui, você já viram essa imagem em algum lugar? Não. Questão de prova de residência, isso aqui. Não. Ninguém viu, né? Mas isso aqui é uma imagem que eu botei aqui para confundir vocês, porque isso aqui é aquele sinal do Mickey que vocês conhecem, não sei se já ouviram falar. Já ouviram falar disso? Que é esse mesencéfalo, né? Sinal do coração, João. Sinal do coração, sinal do Mickey, é um sinal muito comum em HSA, que é hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide é quando rompe um aneurisma e o sangue ele vai pelo espaço subaracnoide, ele vai contornando as coisas, né? E aí ele contorna o mesencéfalo e o mesencéfalo fica contrastado assim, tipo um coração, fica o formato dele todo envolto em sangue. Só que nesse caso aqui é tumor. Esse caso aqui é um tumor diferente, que envolve o mesencéfalo, não obrigatoriamente o mesencéfalo, mas isso aqui chama-se disseminação leptomeníngea. Qualquer célula tumoral que se espalhar pelo espaço subaracnoide, ele causa esse tipo de impregnação de contraste, que ele pode ficar em volta do tronco cerebral, pode ficar perto da dura mater ou na dura mater. Enfim, a disseminação leptomeníngea é quando qualquer célula maligna alcança e se espalha pelo líquor. E aí, se você coletar o líquor desse paciente, a citologia oncótica vai vir positiva, provavelmente. Ó, contornando o mesencéfalo, e por que não é hemorragia? Você vê que tem espaço de líquor aqui. Tem algumas coisas pintadas e outras não estão pintadas. Então, a célula neoplásica, ela foi aderindo aqui, e a gente vê que tem outros pontos de disseminação também, tá vendo? Seguindo os sucos, tudo mais. Então, é tumor isso aqui. Isso aqui é tumor? Chuta aí, o que vocês acham? Isso aqui é o mais comum tumor cerebral. Qual que é? Metástase. Metástase. A gente vê que tem várias, né?
Aqui nesse corte, pelo menos 4. A gente consegue ver. Essa aqui é grande, essas 3, depois a gente volta nela. Então, metástase é o tumor do sistema nervoso central mais comum e não é um tumor primário, né? Então, os principais tumores do cérebro, eles são lesões secundárias. Esse aqui, alguém sabe quem é? Esse aqui é o tumor... o meningioma. Esse aqui é o tumor mais emblemático da neurocirurgia, o meningioma. É uma lesão meningotelial, ou seja, ela vem das células da aracnoide e ele fica com uma superfície, com uma base de implantação dural ou intraventricular. Então, ele fica assim, ó, ele faz esse formato. O principal local que ele aparece é aqui na convexidade do crânio, ele aparece assim. Ele é um tumor que na tomografia ele geralmente é calcificado, ele pode ter edema vasogênico associado, e a gente pode falar depois dele, se sobrar tempo. Esse aqui é tumor ou não é? Esses dois são o mesmo, tá? É o coronal e o axial dele. É tumor sim, pô. Tumor sim, chivanoma, isso aí. Por que é um chivanoma? Onde que ele tá? É uma posição onde ele tá ligado? Parece muito chivanoma. Mas que posição? Não posso falar. O ângulo cerebelo pontinho ali. Ponto cerebelar. É o ângulo ponto cerebelar, a região, beleza. É um local comum de chivanomas e tem um detalhe aí, tem um sinal nessa seta, tem um sinal aí na ressonância. Qual sinal que é? Tem 2, na verdade. Do nervo vestibular ali, né? O principal sinal radiológico é o sinal da seta, que ele está apontando aqui. Então, o sinal da seta é o mais importante. Toda vez que tiver uma seta no negócio, é porque é importante. Então, isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente. O que é isso aqui? Que curioso. O que é isso aqui? Mordida de cachorro? É a orelha. Então, esse é um tumor, é um chivanoma do 8º nervo craniano. É um chivanoma do nervo vestibular. As nomenclaturas antigas chamam de neurinoma do acústico. Esse tumor é um tumor benigno, ele nasce aqui no ângulo ponto cerebelar. Deixa eu ver se tem outro aqui nas imagens. O ângulo ponto cerebelar é essa cisterna aqui, ó. Essa aqui é a cisterna do ângulo ponto cerebelar, tá aqui do lado. Esse tumor, ele nasce nessa região, ele nasce dentro do meato acústico interno. Tá vendo que ele faz isso aqui? Aí chama o sinal do sorvete, que ele alarga esse meato acústico interno, e ele faz isso aqui, ó, a casquinha para dentro do meato, ó, casquinha para dentro do meato, e ele começa a entrar para a cisterna do ângulo ponto e cresce progressivamente para comprimir o tronco. Então é um tumor benigno ou maligno isso aqui? Benigno. Um tumor benigno isso aqui. Então, chivanoma. Chivanoma é um tumor da bainha neural também, que ele vem das células de Chivan. Esse aqui, vocês sabem onde está esse tumor aqui? Já estou falando que é tumor. Esse tumor, ele nasce nesse ossinho aqui, ó. É o clivus cordoma? Isso, é o cordoma de clivus. Esse é um tumor que ele cresce nessa região aqui. E é um tumor extraquixial. Você sabe o que é extraquixial? Alguém sabe? Para tumores, existe essa classificação em intraquixial e extraquixial. Vocês vão ver isso se vocês forem estudar. Intraquixial é uma estrutura que ela é infiltrativa ao cérebro. E extraquixial, ela empurra o cérebro, mas sem invadir diretamente. Então, o chivanoma, ele é extraquixial, ó. Ele está empurrando tudo, mas não está invadindo. É só tumor aqui, ó. É só tumor. Enquanto você estiver dentro do tumor, é só tumor. Meningioma também é extraquixial. Enquanto você estiver dentro do tumor, é só tumor. Essas lesões, por exemplo, essa aqui é uma lesão intraquixial. Isso aqui é uma lesão que fica dentro do tecido cerebral. Os principais tipos de tumores que são intraquixiais, são dentro do parênquima, são os gliomas. Alguém sabe o que é glioma? Vocês vão ouvir falar isso direto se vocês forem estudar tumor de sistema nervoso. Eu já ouvi falar, mas não sei direito.
E o que é célula glial? São as células que compõem o sistema nervoso central. Células auxiliares. Neurônios, né? Quais são? Astrócitos, oligodendrócitos, O que mais? células da micróglia. São os gliomas são... porra, o que eu fiz aqui, cara? Beleza. Os gliomas são os astrocitomas, são os oligodendrogliomas e os ependimomas. E os astrocitomas e os oligodendrogliomas são os tumores classicamente intraaxiais, os tumores primários do cérebro, ou seja, são gliomas, e são intraaxiais, estão dentro do parênquima cerebral. Isso aqui é o que, gente? Me lembrou muito cisto. Esse? De cisticercose, tuberculose. Eu ia botar isso, eu esqueci de colocar, eu pensei em colocar neurocisticercose. Neurocisticercose, principalmente as formas racemosa, que são as que formam cistos maiores, elas podem dar imagens assim, tá? Mas esse caso aqui é outro também, que é o mais comum, é metástase. E aí, diferente desse aqui, o que tem a mais que esse aqui não tem, ou que não dá para ver nessa sequência, que dá para ver bem nessa? Um envoltório ainda escuro. Um envoltório ainda mais escuro. Edema. Que edema é? Vasogênico. Beleza. Esse próximo aqui é tumor ou não é? Parece ser. Beleza, não é. Isso aqui é um aneurisma de cerebral média à direita. Aneurisma gigante. Um aneurisma que a gente considera gigante é um aneurisma que tem mais de 2,5 centímetros. Esse aneurisma, a gente vê aqui, ó, tá vendo? Um polígono quase formado, aqui cerebral posterior, aqui cerebral média, aqui as duas cerebrais anteriores. A cerebral média sai aqui e ela tem o conteúdo desse saco aneurismático quase totalmente trombosado, aqui tá cheio de trombo, que é comum nesses aneurismas gigantes, é ter trombose dentro deles. E outra coisa também, ó, tá vendo uma linha preta em volta? Dá para ver ou não? Sim. Tem uma linha preta, ó. Isso aqui é o quê, ó? O que é isso aqui? Vamos lá, gente. Osso. Então, o aneurisma gigante, ele geralmente ele tem calcificações também. Esse aqui tem a parede toda calcificada, tem trombose dentro do aneurisma, e ele faz uma linha de fluxo aqui por fora dele. Tá bom? Então, isso aqui não é tumor, é um aneurisma gigante. Isso aqui, gente, tem lesão, não tem? Onde é que tá? E se é tumor ou não? Alguém sabe? Começa aí. Alguém fala alguma coisa dessa imagem? Tem no lobo temporal esquerdo, aparentemente. No lobo temporal esquerdo. Isso aqui é o quê? Não consigo ver direito o que você está apontando aí. Esses 3 pontinhos aqui. Isso aqui geralmente é sinal de microangiopatia. A gente vê muito no centro semioval, que é mais ou menos nessa região aqui. O centro semioval logo acima do corpo caloso, onde passa as fibras da coroa radiada, né? Mas ele fica... A gente vê muito isso em paciente hipertenso, diabético, paciente idoso. Geralmente ele tem alguns negocinhos desse aqui, não tem nenhuma... Não tem nada a ver com patologia grave, nem nada disso. Mas o importante está aqui, ó. Isso aqui é tumor, ele parece muito com o cérebro. Isso aqui é intro ou extraxial? Acabei de ensinar para vocês aí. Isso é intro ou extra? Intraaxial, tá vendo? Que ele tá tomando o tecido cerebral, ele engorda os giros. Então isso aqui é um tumor, isso aqui é um glioma, é um tumor intraaxial, parece ser um tumor primário. Não dá para ter certeza olhando pelo grau dele, mas a gente infere que seja um tumor, um astrocitoma de baixo grau. Isso aqui geralmente é um glioma grau 2. Isso aqui é tumor ou não é? O
que vocês estão vendo aqui? Alguém consegue falar alguma coisa sobre essa imagem? Parece calcificação. É isso aí, calcificação. Mas tem tumor, não tem? Só precisa de um sim ou de um não para eu continuar aí. Fala aí. Não. Eu acho que Não. sim. Não é. Isso aqui não é tumor. Isso aqui, ó, é uma calcificação cortical. Existe uma síndrome que causa calcificações corticais e causa epilepsia e causa alterações cutâneas. O que é isso? Sturge-Weber. É uma facomatose, é uma síndrome neurocutânea, certo? Causa esse sinal clássico aqui de calcificação cortical. Às vezes isso aqui forma parecido com trilho de trem. Train track sign, né? Trem não, é trem com T-R-A-M. Beleza. Sturge-Weber, isso aqui não é tumor. Isso aqui tem tumor? Não tem? Onde é que tá? Tem uma lesão infratentorial ali que parece ser um tumor. Sim, tem uma lesão infratentorial, mas infratentorial é Brasil. Aí tem uma herniação ou não? Tem uma herniação do tumor. E isso é importante para o diagnóstico desse tipo de tumor. Mas onde que está o tumor? Só terminando isso aí. Ele é infratentorial, beleza. Vocês têm um conceito bem claro disso aí? Quem falou que é infra, fala por que é infra. Porque está abaixo da tenda do cerebelo. Beleza. Tenda do cerebelo é isso aqui, ó. O tumor estiver acima, é supratentorial. Abaixo, é infratentorial. Então, são esses dois compartimentos encefálicos supra e infratentorial. Então, é um tumor infratentorial. Mas ele está onde? Na fossa posterior? Eu sei que ele está pressionando aparentemente o aqueduto e o quarto ventrículo, mas... Aqueduto? Onde está o aqueduto aqui? O aqueduto está aqui no focinho do tumor, tá vendo? Isso. O aqueduto cerebral, ele comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Então, onde está o tumor? Está dentro do quarto ventrículo. É, exato. Falou aqueduto, mas não falou quarto ventrículo. Então, o quarto ventrículo é isso aqui, ó. Isso é um tumor intraventricular do quarto ventrículo, na fossa posterior, capta contraste, e esse tumor, ele tem uma predileção para vazar pelos forames de Lústica e o forame de baixo. Qual é o nome do forame de baixo? Magendie. Então, os forames laterais são forames de Lústica, e aí o tumor acaba escorregando para a cisterna do ângulo ponto cerebelar, ou ele vaza pelo forame de Magendie e ele acaba caindo no qual cisterna? Aqui embaixo, famosa. Magna. Então ele acaba herniando pela cisterna magna, ele pode descer até a medula, tá? Então isso aqui é um ependimoma. É um tumor que vem das células do epêndima. Então é um tumor. E aí, maligno, benigno, opera, não opera? Como é que são esses tumores? Vou falar isso no meningioma agora. Como é que são os tumores do sistema nervoso central? A gente não tem... A gente carrega algumas coisas da oncologia tradicional, de classificar em grau 1, 2, 3 e 4. A OMS classifica os tumores cerebrais em grau 1, 2, 3 e 4. E no caso do ependimoma, essa classificação histológica, ela não é tão fidedigna. Então, a evolução da oncologia, toda a oncologia, não só a neurocirurgia agora, ela começou em você olhar a lâmina ali, ver como é que cora, ver o aspecto da célula, a condensação da cromatina, como é que está o núcleo, como é que está o campo de mitose, o número de mitose por campo de grande aumento, se tem proliferação vascular, se não tem, se tem área de necrose. Então, isso era a oncologia no passado, era isso aí, ver se tinha necrose, ver se tinha proliferação endotelial, ver se tinha atipia, se tinha muitas mitoses por campo de grande aumento. E aí isso evoluiu para as técnicas de imunohistoquímica,
que você tem outros tipos de tratamento dessa peça e você consegue identificar se a célula reage a algum tipo desses tratamentos que eles usam para a gente tirar outras informações do tumor. Então, o próximo passo da anatomia patológica foi a imunistoquímica e agora a análise molecular. A gente pega as mutações que estão nesses tumores e isso é o refinamento do tipo do tumor que a gente está vendo. Na imagem, a gente consegue ter noção, mais ou menos, do que é a principal suspeita. A análise anatopatológica na congelação, isso aí pode te dar um norte maior, é maligno, é benigno, está muito feio, com muita mitose, muita celularidade, isso aí eles conseguem ver, mas, nesse caso do ependimoma, as mutações que estão presentes nele, só para vocês saberem, é o que determina o tipo de comportamento, tá bom? Então, isso aqui é um ependimoma, é um tumor, e ele é benigno histologicamente, por isso que eu estou falando essas coisas. Ele é um tumor de histologia benigna, porém, ele tem um comportamento agressivo e altamente recidivante. O principal tratamento para isso aqui é cirurgia. Operar, se sobrar, operar de novo. Ah, mas voltou, opera de novo. Ele não tem nenhuma resposta à quimioterapia praticamente, não tem nenhuma quimioterapia aprovada para ele, e a radioterapia também não é tão efetiva, mas é indicada. Isso aqui, qual o diagnóstico aqui? Isso aqui é uma ressonância patognomônica de um tumor. Esse é bem difícil, mas é um tumor de célula germinativa chamado germinoma. Esse tumor, ele causa isso aqui, ó, lesão sincrônica supracelular, na região da hipófise, hipotálamo, e outra lesão na região da pineal. Isso aqui é um germinoma, tá bom? Tumor de células germinativas. Isso aqui é tumor ou não é? Não. Não, é um caso difícil também. Isso aqui é outro paciente com HIV. Alguém sabe que doença é essa? Aquela lente lá? Exatamente, lente. Leucoencefalopatia multifocal progressiva. Um minuto. Oi. Ô, doutor, o senhor está hoje aí. Doutor, eu ia fazer uma pergunta, não sei se o senhor consegue me ajudar ou não, ou pelo menos me direcionar. Não é para mim. O que acontece? Meu pai está renovando a habilitação. Desculpa. Daqui uns 10 minutos passou. Uns 20 minutos. Desculpa, perdão. Tranquilo, fala. Desculpa aí, pessoal. Isso aqui, então, é LEMP, é aquela alteração da substância branca causada em pacientes com HIV, e geralmente não, a etiologia disso aqui é a reativação daquele vírus JC. E aqui, tem tumor? Não tem? Onde é que está? Isso aqui é uma lesão mais difícil. O tumor está aqui, ó. Aonde que é essa região? Tá bem ali na ponte? Ponte. Beleza. Mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Tá bom? Então, um tumor bem infiltrativo da ponte. Isso aqui também é um glioma. Isso aqui chama glioma difuso intrínseco da ponte. É um tumor também de comportamento agressivo. E a imagem dele é bem característica. Eu não botei o axial aqui, mas no axial, a gente viu que a ponte está aqui, né? Isso aqui é artéria basilar. Esse tumor, ele engorda a ponte, e ele fica bem delimitado a ponte, igual vocês estão vendo aqui. Ele engorda a ponte e ele começa a englobar a artéria basilar. Então, esse é um achado bem característico dos gliomas difusos de ponte. E ele geralmente é em criança. Olha aqui, ó. Olha o sagital aqui, ó. Olha o focinho. Isso aqui é rostinho de criança. Olha o osso fininho, a pele, narizinho delicado. Isso aqui é a criança, tá bom? Dá para ver pela ressonância. Isso aqui, alguém sabe entender o que é isso aqui? Não. Isso é difícil mesmo. Isso aqui é uma coluna cervical, corte axial. Aqui é esôfago, traqueia, não sei. Isso aqui tem ar. Aqui é o corpo vertebral. Aqui é a massa lateral da vértebra. E entre o corpo vertebral e a massa lateral,
fica mais ou menos o espaço do forame. O espaço do forame não é bem delimitado assim, não, ele é entre um pedículo e outro, mas a gente consegue ver aqui que existe um tumor que ele sai pelo forame. E o que sai pelo forame intervertebral, vocês sabem? O que passa no forame intervertebral? Raiz nervosa. Raiz, exatamente. Porra. A raiz nervosa sai aqui. Então isso aqui é um tumor de quê? Saindo pelo forame. Raiz nervosa. Tumor de bainha, de nervo. Isso aqui provavelmente é um schwannoma. Mesma coisa aqui, ó. A bainha do nervo e aqui o tumor saindo. Aqui, a bainha do nervo e o tumor saindo pelo trajeto do nervo, tá bom? Ele alarga o forame e às vezes o forame, ele dá uma estrangulada no tumor e forma um colo. Então o tumor fica gordinho para cá, ele estreita aqui e ele engorda de novo. Aí chama o sinal do halter, tipo halter de academia. Fica gordo, magro, gordo de novo. E aqui é um glioblastoma. Isso aqui é o tumor maligno, é o tumor primário mais comum do cérebro, o tumor primário maligno mais comum do cérebro. Esse é o tumor primário mais comum do cérebro, meningioma, e é benigno. E esse é o tumor primário maligno mais comum do cérebro, é o glioblastoma, que é o astrocitoma grau 4. Tá bom? Então vocês viram aqui vários tipos de lesões, aprenderam algumas coisinhas com ela. Eu sei que é muita coisa, mas o meu interesse aqui é apresentar para vocês terem visto pelo menos uma vez uma quantidade grande. Não acabou a aula, viu? Tem mais coisa. Mas para vocês terem visto uma grande quantidade de lesões, o raciocínio sobre elas, onde que elas ficam, porque tudo isso vai ser encaixado na aula. Onde as lesões ficam é importante, o tipo da lesão, o que ela sugere, se ela sugere algo maligno ou benigno, se ela é um tumor mesmo ou não, que é o primeiro passo, solicitar o HIV, e aí vamos continuar. Isso aqui é tumor ou não é? Não. Não é um tumor, isso aqui é o quê? Um AVC. É um AVC. Exato, um AVC cerebral médio, direita. E o que é isso aqui, comparado com isso? Hein, gente? O que é isso e o que é isso? Parece concorre com o comprimento da área. Parece um tumor nessa direita. Comprimento. Isso aqui parece ter um tumor. Mas o que é isso aqui? O que é o preto aqui? O que é o preto aqui? Aqui, edema. Edema, pô. Mas aqui não tá comprimindo também, ó? Olha aqui, o septo pelúcido abaulado, o ventrículo lateral direito comprimido. Tem efeito expansivo isso aqui? Tem efeito expansivo. Não é uma lesão expansiva tumoral, mas tem efeito expansivo. Isso aqui é qual tipo de edema? Por que é citotóxico? Que é proveniente de uma isquemia, né? Não é, não perguntei fisiopatologia. Por que é citotóxico aqui na imagem? A gente não está vendo uma fisiopatologia. Porque ele respeita o limite da artéria acometida, né? Cerebral médio. Tem o respeito ao território vascular, beleza. O que mais? Acomete a substância cinzenta também. Isso, exatamente. O edema vasogênico é o edema digitiforme. Ele acompanha a substância branca e ele preserva a substância cinzenta, ó, tá vendo? Forma isso aqui, ó. Esses dedos. Isso aqui é edema vasogênico. Isso aqui é um edema citotóxico porque ele é da morte celular. A célula infarta, perde, não tem energia para continuar trabalhando, bomba sódio, potássio, ATPase para de funcionar, a célula baloniza, ela começa a acumular água, porque ela não está jogando sódio para fora. Então esse edema é intracelular. E esse edema aqui é da matriz extracelular. Isso aqui é por aumento da permeabilidade capilar. Isso aqui, edema vasogênico, ele pode acontecer por hematoma, pode acontecer por... Isso aqui poderia muito bem ter sido um AVC hemorrágico com reabsorção. É um negócio que confunde demais com tumor, é AVCH, um AVC hemorrágico em reabsorção. Ele capta contraste, ele tem edema, então ele fica muito parecido com tumor. Se o paciente tiver um AVC hemorrágico, fizer uma ressonância 2 semanas depois, um monte de gente vai operar achando que era um tumor. Tá? Isso acontece
uma frequência razoável. Então, edema vasogênico. Não tem como falar de tumor sem falar desses dois tipos de edema. Isso aqui é tumor ou não é? Vamos lá, pessoal. Acho que o A é. É o mesmo. É o mesmo? Então acho que é. Tá. Isso aqui confunde muito com tumor também. Ele confunde pode confundir com neurotóxico, pode confundir com glioblastoma. O glioblastoma, ele é exatamente assim. Ele é preto no meio, ele tem um contraste, ele tem captação por contraste periférica. Só que isso aqui, na verdade, é um abscesso cerebral. Esse abscesso, ele tem um pus aqui no meio, que não capta contraste, mas ele tem uma inflamação na borda do abscesso, que capta, e fica essa captação aqui. Geralmente, ele é mais redondinho do que o glioblastoma. O glioblastoma, ele é meio bagunçado, assim, a captação dele, tá? O abscesso, ele tem essa captação mais bonitinha, tipo um anel mesmo, e ele é mais arredondado. E o principal jeito de diferenciar os dois é isso aqui, ó. Alguém sabe que sequência é essa da ressonância? Muito importante. DWI. Qual? DWI. DWI, que é difusão. A sequência de difusão é o seguinte, gente. É uma sequência que ela consegue quantificar visualmente a capacidade de difusão das moléculas de água. Ou seja, se o conteúdo disso aqui for necrose, for célula morta, líquido, cisto, ele não vai ter restrição à difusão. Se for um conteúdo hipercelular, se for um conteúdo viscoso, ou é muita célula, ou é proteína demais, ele vai ter restrição à difusão. Então, ele fica assim, ó, ele fica branco na sequência DWI, e ele fica preto na sequência do mapa da DC. Isso aqui é avançado, mas é só para vocês, o Yuri já falou isso uma vez. Isso aqui é para vocês saberem que a sequência de difusão na ressonância, ela é boa para diferenciar abscesso de tumores, por causa disso aqui. Existem tumores que captam, que restringem a difusão, mas o principal tumor que diferencia, que faz diagnóstico diferencial com abscesso é o glioblastoma, e o glioblastoma não faz essa restrição à difusão no interior do tumor, que é a área que seria de necrose, né? Isso aqui seria a área de necrose, se fosse um glioblastoma, e isso aqui ficaria preto aqui, não ficaria branco. Tá branco aqui porque as moléculas de água ainda estão aprisionadas aqui dentro, tá bom? E se isso aqui fosse um tumor maligno, se por acaso fosse um glioblastoma isso aqui, como é que opera isso? Você vai operar cérebro normal. Como é que você acha um tumor profundo, um tumor pequeno? Ou você tem que fazer uma biópsia de uma lesão pequenininha, paciente assintomático, bateu a cabeça, está com dor de cabeça, fez uma ressonância por acaso, viu isso aqui. Isso aqui, nesse caso, é um abscesso. Mas e se fosse um tumorzinho? Alguém tem noção de como é que a gente acha isso? A partir de você saber, ó, o tumor está profundo, ele não está aflorando aqui no córtex. Neuronavegador? Tem vários jeitos. Um deles é um jeito de acessar lesões que são difíceis, são profundas, ou que você não consegue ter um parâmetro anatômico muito fiel. Isso aqui chama-se estereotaxia. Você parafusa esse arco na cabeça do paciente e isso aqui com o paciente acordado, você faz só anestesia local na região dos pinos, paciente acordado, você parafusa isso aqui, o paciente vai para a tomografia, faz a tomografia com esse arco, e aí quando ele for para a mesa cirúrgica, você já calculou, usando a tomografia que ele fez no dia da cirurgia, e você acopla isso aqui. Isso aqui é tudo estéreo, esse arco não é estéreo. Então aí você usa esse sistema para fazer biópsia de tumores profundos, ou, naquele caso ali, para poder aspirar um abscesso. Você pode usar isso aqui para aspirar um abscesso. Então, a estereotaxia tem várias finalidades na neurocirurgia. Para a aula agora, aspirar abscesso e fazer biópsia de tumores.
principalmente esses tumores aqui tumores difusos intrínseco de ponte. É um tumor que não dá para você operar aberto, é muito perigoso. Dá, mas preferencialmente a biópsia por estereotaxia é uma opção. Outro jeito também. Deu para ver o vídeo aí? Deu. Eu sim. O áudio sai também? Sai. Ah, beleza. Sai. Então isso aqui alguém sabe o que é? É um neuronavegador, né? Beleza. Isso aqui é uma máquina, gente. É isso aqui, ó. Vou passar um negócio. É uma máquina que ela tem 3 partes. A tela, o sensor infravermelho e essa canetinha aqui com a estrela. Essa canetinha, ela tem essas esferas que elas refletem a luz. Então, ela tem esferas nessas posições. Essas esferas sabem o tamanho que tem e a direção que está a caneta. Então, ele usa a posição da caneta, que é a que você mexe, né? Então, é a parte móvel do sistema, é a caneta. E ele sabe, obviamente, por causa da posição das bolinhas, onde que a ponta da caneta está o tempo todo. E por causa dessa estrela, o paciente aqui tá pinado, ele tá travado na mesa, a cabeça está parafusada na mesa, e através dessa estrela, esse sensor, ele capta a luz que é refletida dessas esferas e dessas esferas. Então, você põe a ressonância do paciente aqui, você faz as marcações, onde está o nariz, onde está a orelha, onde está não sei o quê, faz vários pontos na face. A partir desses pontos superficiais, ele calcula e ele dá exatamente onde você está com a pontinha do probe da neuronavegação. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Beleza. Sim, sim. Então, é assim que funciona a neuronavegação. Para quem nunca viu, já ouviu falar, esse é um sistema que é muito utilizado para operar tumor, para você saber onde que está a margem do tumor, aonde que está a posição, e geralmente a gente coloca essa parte da ressonância junto. O que é isso aqui? Alguém sabe? Esse negócio colorido aqui? Não consigo ver bem, não, doutor. Tá meio ruim, mas pelas cores... Uma tractografia? Isso. Isso, é uma tractografia. E você consegue colocar, né, no software da neuronavegação a tractografia junto. Com a tractografia, você vai saber, igual aqui no vídeo. Eu já até postei várias vezes no meu Instagram, só que o vídeo que eu tinha mais fácil era esse aqui, que não tinha tractografia. Quando eu rodo a imagem aqui, ó, tem um coronal, isso aqui é um glioblastoma, tá vendo? Captação periférica, o núcleo aqui dele necrótico, isso aqui é necrose, é um líquidozinho amarelo esverdeado que fica dentro dele. Ó, necrose, e aqui a captação periférica. Então, esse sistema de neuronavegação, você põe a imagem do paciente aqui, a ressonância, e você consegue mobilizar, colocar os cortes que você quer, e se tivesse a tractografia junto, os tratos de substância branca iam aparecer relacionados ao tumor. Aí você ia saber, o trato córtico espinhal está passando aonde? Corpo caloso, o fascículo longitudinal superior, qualquer coisa que você quiser, você consegue ver aqui as relações do tumor com isso. Então, você combina a neuronavegação com a tractografia, também para você ter mais segurança e precisão no tratamento do paciente. Isso aqui é outra lesão, é uma lesão expansiva. Isso aqui, provavelmente um glioma de baixo grau, pegando aqui o lobo frontal esquerdo. E tem um negócio em neurocirurgia que a gente chama de área eloquente. As áreas eloquentes do cérebro, a natureza, na verdade, a natureza toda ela é formada com sistemas tampão. O externo, ele é muito variável, pode variar um monte de coisa.
mas o corpo, para manter a homeostase, ele tenta equilibrar isso ao máximo. Então, por que eu tava falando de sistema tampão, velho? Você falou da área eloquente. Área eloquente, velho, é por causa disso. Então, as áreas eloquentes do cérebro é o seguinte, não é que tem áreas do cérebro que não são importantes. A primeira coisa é o seguinte, o cérebro, a neurocirurgia não é uma cirurgia de cérebro, é uma cirurgia que a gente tenta evitar o cérebro ao máximo. E se você não puder evitar o cérebro usando corredores naturais, por exemplo, a fissura interhemisférica, a fissura silviana, qualquer lugar que seja subaracnoide, qualquer lugar que você não precise entrar no cérebro, são os locais preferenciais para você operar o paciente. E se você for operar uma área que ela não tem tanta redundância, ela não, por exemplo, o lobo frontal direito, ele tem função, só que o lobo frontal esquerdo geralmente supre o do lado direito. Então, você fizer uma lobectomia frontal direita, o paciente geralmente sai normal ou quase normal. Isso vale também para a lobectomia temporal direita. A lobectomia temporal esquerda ela pode ser feita também, só que ela tem que ser menor do que a do lado direito, porque o lado esquerdo ele é relacionado à linguagem. Isso aí vocês sabem, isso aí é básico. Mas o cérebro, então, o corpo humano, ele tem redundância de funções para você poder suprir algumas coisas. Então, quando eu tenho uma lesão aqui no lobo frontal esquerdo, pegando um pouco do lobo temporal, a gente pode usar de alguns artifícios para poder deixar essa cirurgia mais segura. Isso aqui também é outra coisa para vocês diferenciarem tumor, é a ressonância com a espectroscopia. É um outro tipo de avaliação de tumor também, que a partir de um ponto dentro dessa lesão que você está estudando, você consegue saber, através da espectroscopia, o pico de moléculas que estão aqui. Por exemplo, colina vem dos fosfolipídios de fosfatidilcolina da membrana celular. Então, se isso aqui é um pico de colina, porque isso aqui representa a membrana celular está aumentada, isso aqui representa a proliferação celular, tá? Colina lembra de fosfatidilcolina da membrana celular, e isso aqui representa um pico de proliferação de membrana celular aqui, então provavelmente é tumoral. E ele cai esse pico de N-acetilaspartato, que é um marcador neuronal, certo? Tem vários outros marcadores, tem lipídio, tem mioinositol, só que importante para vocês que têm interesse em neurocirurgia, o pico de colina é um pico relacionado à proliferação de membrana celular, e N-acetilaspartato é um pico que é... Mandaram mensagem aqui? Não, foi uma pergunta. É uma pergunta. E o pico de N-acetilaspartato, ele tem a ver com a população neuronal. Então, caiu a população neuronal, porque o tumor foi infiltrando, foi invadindo, e aumentou o pico de colina. Vocês conseguiram entender ou isso aqui é muito avançado? Pelo menos a ideia. Deu, né? Doutor Yuri, só tem uma pergunta. Nesse caso aí, ele é um exame específico, porque assim, a gente sabe que quando tem um aumento de colina e a redução de N-acetilespartato, pode ser muito sugestivo de glioblastoma. Mas, assim, outro tipo de tumor, ele pode apresentar uma variação? Para metástase também. E tem um pouco de relação na razão. Por exemplo, esse aqui, ó, ele não está calculado aqui, a colina N-acetilaspartato. Mas se você pegar o contrário, a razão colina N-acetilaspartato aqui deu 0,2, né? Ou seja, colina é quase 5 vezes maior do que N-acetilaspartato. Geralmente, quanto maior essa relação, maior o grau do tumor. Então, um glioma desse aqui, ele pode ter relação com o tanto que aumenta de colina N-acetilaspartato, tá? Mas ele aumenta essa relação aqui em todo o tumor, tá bom?
todo tumor maligno, glioma no caso, né? Porque se for um tumor extraxial, ele não faz sentido você ver N-acetilaspartato. Para que você vai querer ver população neuronal dentro de um meningioma? Aí, voltando, tumor de área eloquente. Vocês conseguiram ouvir? Sim. Ela falando, ó. Então, isso aqui é uma craniotomia, aqui é a abertura da dura mater, aqui é o cérebro. Essa craniotomia está no topo da cabeça. Aqui seria a foice, aqui em cima, foice cerebral. E essa região, a gente consegue ver que é o lado esquerdo, né? Se a foice está aqui, aqui é o lado esquerdo. Esse lado esquerdo era, pela ressonância, era presumivelmente uma área eloquente. E isso aqui é o giro pré-central. Então, o giro pré-central, quando ele botou essa canetinha bipolar de estimulação, a neurofisiologista falou na hora, mão, ó. Tá vendo? E como era lado esquerdo, além da gente estimular, lançar essa corrente elétrica nessa região, além de fazer essa estimulação, a gente consegue pedir para a paciente acordada, ou seja, o paciente poderia estar dormindo aqui nesse caso, e você avaliar só a função motora. Se a paciente estivesse dormindo e ele botasse essa canetinha, a neurofisiologista ia pegar a mão. Mas como é que a gente ia avaliar a fala dessa paciente? Só com ele acordado, não tinha jeito. Então, para avaliar a função motora, não tem problema estar dormindo. Mas para avaliar a fala, sim. Então, repara aqui na frente, ó. Outra coisa, ele colocou um algodão em cima da parte que virou mão, para ele não tirar essa parte. Olha aí, ó. Neuronavegação, tá vendo? Estão vendo aqui? Ó. Canetinha que eu mostrei para vocês, essa foi uma cirurgia que eu entrei lá no ICESP. Isso aqui é uma canetinha de neuronavegação, aqui aquela telinha que eu mostrei para vocês, aqui o tumor, tá vendo? Do lado esquerdo, lá no topo, perto do giro pré-central. Deu para ver? Sim. Deu. Aqui, ó, a estrela aqui, tá vendo? Fica assim na cirurgia, a estrela, a caneta, e aqui ó, é o traço que ele mostra a trajetória da caneta. Ó, vai ver a linguagem agora. Perceberam? Ela estava contando de 1 até 10. Ela falou 1, 2, 3. Quando ele estimulou, a função da fala foi interrompida. E aí, quando ele tira, ela fala 4 de novo. Olha só. Tá vendo? Eu falo total no vídeo aí também. Então, a neuronavegação, ela serve para a gente ter noção de onde estão as coisas, para a gente conseguir identificar os limites do tumor. E esse vídeo aqui é um negócio que eu estava operando esse caso lá no HC, por acaso era um hematoma, não é sobre hematoma a aula, mas tem um negócio que a gente usa muito para tumor também, que é o ultrassom intraoperatório. Lado esquerdo, giro frontal inferior, as orbitalis, triangulares, operculares, continuando com o giro pré-central. Tá vendo? Não é bonitinho igual no livro, não. Você tem que meio que pegar algumas referências, por isso que a anatomia é fascinante, assim, não é... Você tem que saber muito para você conseguir pegar pequenas inferências e poder se localizar. Aqui é o lado esquerdo, lobo frontal, lobo temporal, fissura silviana, veia anastomótica superior, veia de Trolar, ela sai do seio sagital superior e vai até a veia cerebral média, ou a veia silviana superficial, que fica aqui, essa veia. E o que eu estava olhando ali? O giro frontal inferior, ele tem essas partes, a pars orbitalis, pars orbitalis, operculares e triangulares. Triangulares aqui, operculares aqui e orbitalis aqui na frente.
E aí você começa a conseguir se localizar, nesse caso onde era o hematoma, mas poderia servir muito bem para um tumor. E se fosse um tumor, mesmo sem neuronavegação, mesmo sem estereotaxia, mesmo sem nada, e você tiver um ultrassom intraoperatório, mesmo ultrassom que o anestesista pega o central lá, é o mesmo material. Agora começa essa região. Mostra lá. Aí. Consegue ver o hematoma, uma parte mais branca aqui dentro do cérebro. Ó, consegue ver o formato dos giros e o hematoma aqui, ó, por dentro. Para o tumor é a mesma coisa. Até esses tumores aqui, ó, até esse tipo de tumor que não é bem diferenciado na ressonância, a gente consegue ver os limites dele no ultrassom operatório, geralmente. Já foi. Isso aqui é outra coisa que dá para fazer também. Você opera o paciente dentro da sala, tira o tanto de tumor que você acha que está bom, e aí você cobre o paciente com campo estéreo e põe ele dentro da ressonância. Isso aqui chama ressonância intraoperatória. Você coloca o paciente no mesmo tempo da cirurgia. Você está operando, você afasta um pouquinho, ele corre num trilho até a ressonância, entra e volta, e você olha a ressonância e vê se tem mais tumor para tirar e tudo mais. Isso aqui é outro exemplo da tractografia, igual eu falei para vocês, o tumorzinho aqui a gente vê o corpo caloso, e aqui o trato córtico espinhal, tá vendo? Isso aqui é calculado através da orientação das moléculas de água, que o axônio, ele orienta as moléculas de um jeito, e você consegue refinar isso num software para poder acompanhar como é que estão orientadas as fibras brancas. Então, se a fibra estiver descendo, nesse caso aqui está verde. Então, tudo que está verde aqui é fibra que desce no sentido crânio-caudal, né? Aqui são fibras transversas, são laterolaterais, são fibras do corpo caloso, tá? E aqui a neuronavegação. Isso aqui eu coloquei para mostrar esse sistema, que é outro sistema que dá para também tratar tumor, que é um laser. Esse laser é colocado onde você quiser operar, e aí você faz a ressonância online, na hora. Não é nem aquela intraoperatória que o paciente sai e volta, não. Isso aqui é ressonância em tempo real. Você vai onde está a lesão, e você começa a queimar, e ele faz um mapa térmico de onde está sendo feita essa lesão. Então, isso aí pode ser usado para tratar metástases e até gliomas. Isso aqui é um outro tipo de tratamento. O paciente está com a cabeça dentro desse sistema que é colimador de radiação. Isso aqui chama gamma knife. É um tipo de radiocirurgia. A radiação, você programa na máquina o ponto que você quer, tipo isso aqui, você programa essa lesão na máquina, e a máquina calcula uma dose de radiação para acertar lá através de diversos pontos. Tá bom? E aí, tem que operar, não tem? Eu trouxe aqui um caso, por exemplo, esse aqui é um meningioma que fica no tubérculo da célula. E isso aqui é um macroadenoma hipofisário. Olha, ele sai debaixo da célula turca e ele cresce para cima. Tem que operar? Não tem que operar? Como é que a gente pensa? E por que eu mostrei todas essas imagens para vocês? Estou até cansado aqui de tanta imagem que eu mostrei, mas é para vocês terem essa noção que o assunto é amplo, é muito importante a clínica do paciente, a localização, e mostrando as imagens para vocês é um jeito que eu acho bem eficiente de vocês conseguirem contextualizar isso, para não precisar decorar, para não precisar ficar botando tabela. Quando é que tem que operar um meningioma? Quando tem que operar um astrocitoma? Quando tem que operar... Quando eu mostro para vocês as coisas e começo a falar um pouco sobre os tumores, vocês já começam a pegar uma ideia geral, sem precisar decorar, de quando que você vai tratar esses tumores. Por exemplo, meningioma, lá no início... Vou voltar nessa primeira aqui. O meningioma é um tumor benigno, a gente sabe que é benigno. Quando que você opera um meningioma? Quando que você opera um cavernoma? Quando que você opera as lesões que são benignas? Quando essa lesão, ela está causando algum sintoma, ou ela está causando hidrocefalia, ou ela está causando convulsão, ou ela está causando algum déficit,
ou ela está numa área perigosa, está perto da... Às vezes é um meningioma pequeno, mas ele está em cima da área motora. Você vai esperar esse meningioma crescer? Não sei. Cavernoma. O cavernoma sangrou, o cavernoma está dando convulsão, mesma coisa, são os mesmos critérios, tudo na medicina, ele segue uma linha geral de indicações, e é o que eu vou tentar passar para vocês. Esse tumor, e os gliomas, de forma geral, geralmente, pra vocês guardarem, fazer HIV nos pacientes, e os gliomas geralmente são cirúrgicos, são poucas as não indicações de gliomas. Ou é um glioma de ponte, você talvez vai fazer só uma biópsia, ou nem biópsia vai fazer. Os gliomas de tecto mesencefálico são os gliomas que ficam nessa região aqui, ó, da lâmina quadrigeminal, são outros gliomas que é outro tipo de glioma também que você não vai operar, mas a maioria dos gliomas você vai operar. Por finalidade de citorredução, e você conseguir fazer o estudo molecular, imunohistoquímico e traçar o prognóstico e o tratamento complementar adjuvante dessas lesões. Então, nesse caso aqui, eu trouxe duas lesões benignas, uma opera e outra não opera. Qual que opera aqui? A segunda? O macroadenoma. Beleza, os dois erraram. O macroadenoma... Não opera. Não é que não opera. Tem uma pegadinha. Ele é prolactinoma, se for prolactinoma, não o macroadenoma mais comum, ele é um prolactinoma. E quando é prolactinoma, você trata com cabergolina, mesmo um macroadenoma desse tamanho. Se for prolactinoma, os prolactinomas geralmente são microprolactinomas, mas o macroadenoma pode ser um prolactinoma também. E quando é um prolactinoma aqui, você não opera, a não ser que ele tenha feito apoplexia, teve uma perda visual absurda, mas se for uma perda visual leve, você pode dar cabergolina, e às vezes com um dia de cabergolina, um dia depois, já tem redução tumoral. Então, esses casos, quando é um prolactinoma, o tratamento é com cabergolina. E esse caso aqui é um meningioma pequenininho, não está dando sintoma nenhum, mas essa região aqui no tubérculo celular, isso aqui, ó, é o quiasma óptico. O quiasma óptico está por aqui. Não sei se é aqui ou aqui. Provavelmente aqui em cima. Ou aqui, sei lá. Mas o quiasma está logo em cima desse tumor. Então você não espera ele crescer para ele não dar comprometimento visual e ele fica mais fácil de operar se ele for menorzinho assim. E outro tipo de cirurgia também, pegando esse gancho, para que você vai entrar no cérebro, invadir as coisas, se você tem esse espaço de ar aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? O seio esfenoidal? É o seio esfenoidal. Isso aqui é um seio que você alcança ele por via transnasal, você abre o ósseo do seio esfenoide e você começa a ver a voltinha da célula e a descidinha do clivos e a impressão, a protuberância carotídea bilateral, que é isso aqui, ó. O cara está descascando a parede anterior da célula. A parede inferior da célula está aqui embaixo, ó, e aqui é o clivos, e as protuberâncias carotídeas estão para cá. Tá vendo? Então, é um outro jeito de você operar o cérebro da pessoa, é através de endoscopia. Tá bom? E agora, acho que acabou, só tem mais... esse aqui é um outro tipo de tumor também, chamado hemangioblastoma, que está associado à síndrome de von Hippel-Lindau, é uma síndrome autossômica dominante, e esse é um tumor benigno, grau 1, porém, isso aqui é perfusão, é um estudo da velocidade de captação de contraste na ressonância, e olha aqui, ó, quanto mais vascularizada a lesão, mais vermelho ele fica. Esse tumor é uma bola de sangue, esse hemangioblastoma, por isso que eu coloquei, é um tumor especial. O hemangioblastoma geralmente é cístico, mas quando ele é sólido, ele capta o contraste avidamente, ele recruta vasos da periferia, dando flow void, às vezes ficam uns vasos gigantescos em volta dele, e ele fica bem quente na perfusão, na difusão ele é preto.
Então, ele fica bem vermelho na perfusão, e como ele tem um fluxo absurdo, ele não restringe nada as moléculas de água. E tanto que ele fica preto. Em vez de branco ou ISO intenso, não, ele fica pretaço. Então, isso é hemangioblastoma. E um outro... Coloquei esse caso para mostrar essas características especiais do hemangioblastoma sólido, e que esse tumor também tem um outro tipo de tratamento que você pode lançar a mão, que é embolização pré-operatória. Você pode ir pela artéria do paciente e embolizar alguma artéria que faça a nutrição desse tumor. Esse tumor, ele não deve ser picotado durante a cirurgia, tirado de pedacinho em pedacinho, porque senão ele sangra absurdamente, tem que transfundir, o paciente morre na mesa. Ele tem que ir por fora, você tirar ele em bloco, tá? O exemplo do glioma que eu falei, que você não opera, é esse aqui, ó. É o glioma tectal. É um glioma de crescimento bem indolente, é um glioma que ele engorda a placa quadrigeminal, e às vezes você tem que operar por quê? Dilatação ventricular, hidrocefalia. E aí você pode fazer ou abrir o aqueduto, fazer uma aquedutoplastia, ou fazer uma terceira ventriculoscomia, que é você romper uma membrana que fica aqui, ligando, chamado membrana de Lilliquist. É a membrana que ela tem uma inserção, deve estar mais ou menos por aqui, o dorso da célula, vai para os corpos mamilares e vai para o mesencéfalo. Se você abrir essa membrana, o líquor que está aqui, ele vaza, e aí ele volta a circular. Tá? E o último slide é isso aqui, ó. Escala de Karnofsky, uma escala bem importante para tudo em oncologia, e a gente utiliza isso para tratar os pacientes também. Geralmente a gente usa o corte de 70%, os artigos também, que é para vocês gravarem, o paciente, ele é capaz de autocuidado, 100% capaz de autocuidado, mas ele tem uma limitação importante, tá? Não consegue trabalhar. Então é isso, vocês aprenderam um pouco sobre a localização dos tumores, sobre algumas indicações, sobre os tipos, é o melhor que eu consegui fazer em 1 hora e pouquinho aí. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, estou bem cansado aí, falei, não sou acostumado a falar tanto assim, não. Vamos lá. Encerrado. Doutora, tem uma dúvida ali na escolha entre o neuronavegador, entre a estereotaxia ou o ultrassom, existe superioridade entre eles ou é mais questão econômica, assim? Como que é? Qual é o problema que você imagina da neuronavegação? Muito caro, né? Eu imagino o preço. Não, problema operacional, problema de localização. Não sei. Se você imaginar que o neuronavegador, como é que você localiza a imagem dentro dele? Você baixa a ressonância do paciente em DICOM, que é o formato de imagem médica, chama DICOM, D-I-C-O-M. Você baixa o DICOM e transfere para a máquina. Só que essa é a ressonância pré-operatória, né? Imagina que é um tumor de 2 kg dentro da cabeça do paciente. Quando você tirar meio quilo de tumor, o cérebro já está numa conformação totalmente diferente. E a formatação da sua navegação é com base na ressonância inicial. Ou seja, ela não é online, ela não é instantânea. Você vai ter aquela mesma ressonância, com o mesmo tumor gigantesco lá dentro, e sendo que na cabeça do paciente o cérebro já desabou, já saiu metade da lesão. Vocês estão conseguindo entender esse problema? Sim, deu para entender. Então, e aí existe essa superioridade do ultrassom intraoperatório, que ele é instantâneo. Quando tiver tumor ali, ele está aparecendo. Neuronavegação não. Você acabou de tirar o tumor, você vai lá com o neuronavegador, o tumor está lá, né? Porque a ressonância é pré-op. Beleza, valeu, doutor. Mais aí? Mais alguma pergunta, gente? Então é isso. Queria muito agradecer pela aula do senhor.